Olá, meus amigos, estamos aqui no canal do YouTube Estudando as Escrituras. Eu sou Marcos Pilar e estou aqui com vocês hoje para responder uma seguinte pergunta: a igreja passará ou não pela grande tribulação? Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 3. Jesus nos diz assim, Jesus responde aos 4 discípulos que estavam com ele no Monte das Oliveiras: Pedro, Tiago, João e André. Eles foram ao Monte das Oliveiras após Jesus sair do templo, quando ele havia dito que não ficaria pedra sobre pedra. E aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 3, 3 perguntas são feitas a Jesus. Diz-nos, quando sucederão estas coisas? Que sinal haverá da tua vinda? E que sinal haverá do fim do mundo? Aí Jesus começa o seu sermão: ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, haverá guerras, rumores de guerras, sereis atribulados, mas não se espante, isso é o princípio das dores, não é o fim, surgirão falsos cristos. Por fim, ele fala da grande tribulação, do período de grande aflição que nunca houve no mundo, e tão pouco haverá jamais. E aí no versículo 30 aqui, ele diz, logo em seguida, no versículo 29, melhor dizendo, 24, 29 diz, logo em seguida a tribulação, ou seja, se você raciocinar, pensar o seguinte, quando ele diz logo em seguida do quê? Da grande tribulação. Seguida da grande tribulação, daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. É assim que está falando. Aí no versículo 30, após esses sinais cósmicos, catastróficos acontecerem sobre todo o mundo, diz, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e grande glória. Então, meus queridos, aqui ele deixa bem claro que em seguida há tribulação. E ele não está falando aqui se vai ser para os judeus ou para a igreja. Ele está falando do arrebatamento. Ele está falando que o Filho do Homem aparecerá no céu. Me diz uma coisa. Você é inteligente. Se aqui está falando, logo em seguida da grande tribulação, o que você entende? Depois da grande tribulação. Quem disse isso? Foi o pastor Marcos? Foi o pastor Paulo Júnior? Foi o pastor Silas Malafaia? Não, foi Jesus. A Bíblia está falando. Tanto que a Bíblia não fala de arrebatamento secreto, meus queridos. Se nós formos nos atentar, no livro do Apocalipse, capítulo 1, versículo 7 diz, eis que vem sobre as nuvens, e todo o olho o verá, até mesmo os que os traspassarem, todas as tribos se lamentarão. Sim, amém. Está falando isso. Que todos verão. Todos verão acontecer. Não tem meio termo. Se nós nos atentarmos na parábola das 10 virgens, diz que à meia-noite o noivo veio. Diz que dessas 10 virgens, 5 eram prudentes, 5 eram loucas. Todas aguardavam o noivo para se casarem, para se encontrarem com ele. À meia-noite veio, todos adormeceram. Até aí que todos adormeceram. Só que 5 guardavam azeite nas suas lâmpadas, e 5 não. E quando o noivo veio, ele veio à meia-noite. Meia-noite se subentende o quê? Período de trevas. Jesus virá quando? Quando o mundo estiver em trevas.
E quando é que tem, como que se subentende que o mundo estará em trevas? Quando estiver numa grande catástrofe, numa grande tribulação, num período de grande aflição que nunca houve sobre todo o mundo. Então, na parábola das 10 virgens, quando o noivo veio, as loucas tiveram que sair às pressas correndo para comprar azeite. As prudentes entraram. O que aconteceu? As loucas ficaram de fora. Eu te pergunto, houve uma segunda chance para as loucas? Não houve. Jesus disse que será como nos dias de Noé, que se casavam e davam-se em casamento. Se você lê o livro de Gênesis, quando veio o dilúvio, houve uma segunda chance para os que ficaram? Porque o grande perigo para quem crê nisso, irmãos, que quem não for arrebatado na primeira, poderá pagar com a vida e será salvo na segunda. A Bíblia não diz isso, irmãos. A Bíblia diz, Jesus diz, quem comer da minha carne e beber do meu sangue terá vida eterna e eu ressuscitarei no último dia. O último dia é o arrebatamento da igreja. E a Bíblia diz em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos 16 e 17, que ele virá por sobre as nuvens, os que estiverem mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados. Só para vocês entenderem. Então, se nós formos analisar, essa doutrina que é pré-tribulacionista, ela surgiu no século XIX, através de uma adolescente de 15 anos chamada Margaret MacDonald, através de um presbítero que havia sido desligado